Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast. Como vocês sabem, esse podcast é baseado nesse livro que só me trouxe alegria, pela editora HarperCollins, minha editora do coração. Nós estamos no quinto ano de sucesso do livro e muitas obras derivadas chegando. Esse programa de hoje, ele está sendo gravado no Dia do Ator, dia 19. Imagina para vocês a minha emoção, está até difícil falar. Eu estou diante de uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, não só pelo talento, mas pela pessoa que ela é, pela amiga que ela é, pelo caráter que ela tem. Eu já tive experiências com ela, assim, de provas muito fortes de fidelidade e amizade. E é uma emoção ser amigo e agente da gigante Beth Mendes. Boa noite. Boa noite, meu querido. Sua apresentação me emociona, me deixa confusa de emoção. Você é maravilhoso e é uma alegria imensa estar aqui no dia 19 de agosto, Dia do Ator. Dia do Ator. Uma felicidade especial. Temos os corações unidos, mas apertados nesse momento, né? Exato. Mas vamos conseguir. Vamos. Vamos começar pela maquiagem. Assunto maquiagem. Beth chegou hoje aqui. Ela estava sem maquiagem. Por acaso, meu visagista hoje, ele teve que sair mais cedo. Ela falou, não se preocupe, tá tudo certo, eu vou fazer. E eu acho lindo, porque vocês dessa geração, eu como produzi mais de 100 peças, acostumado com as atrizes no camarim, sempre se maquiando. Marília, Bibi, Natália, Tônia, todas, Irene, todas sabem se maquiar muito bem. É da sua geração. Vocês têm uma autonomia. Isso você acha que é uma questão que vocês aprenderam realmente daquela época do passado, que vocês tinham que fazer tudo, e vocês acabaram aprendendo a fazer de tudo um pouco? Eu acho que sim, mas eu acho que tem alguns elementos. O teatro. No teatro, a gente faz tudo. Por mais que haja produção, que haja esquema de divulgação, o teatro é cada um de nós, somos nós. Então, o camarim é sagrado, assim como o palco. Sim. E a gente vai para o camarim e a gente aprende a fazer a personagem. A maquiagem é a máscara da personagem. Então, a gente está trabalhando ali e, ao mesmo tempo que está fazendo o melhor possível para ficar bonito, para impressionar o público, a gente está incorporando a personagem que vai interpretar no palco. Eu aprendi isso com muitos e, junto com isso, tem uma outra coisa que essas divas que você citou ensinaram quando eu era mais jovem e eu aprendi e nunca mais esqueci. Primeiro, cuida de você, cuida da sua saúde, cuida do seu material. Então, a gente tem a maquiagem da gente, que a gente trata com maior cuidado, é muito importante. E aquela coisa de saber a dosagem. Não, vamos fazer uma personagem exuberante na comédia, então a gente pode exagerar um pouco. Vamos fazer uma personagem tímida, vamos fazê-la tímida. Isso é lindo, Marcos, Lindo. porque eu aprendi com essas mulheres divinas, Natália, Eva Vilma, Amada, e a Marília. Eu vou citando, é apaixonante, que eu tive a felicidade de trabalhar com elas. E aprendi isso, porque quando você está fazendo a maquiagem, você não está fazendo só uma máscara para cobrir ou embelezar o seu rosto, você está fazendo a personagem. Perfeito. E aí você entra em cena
com mais força e mais vontade. Que lindo depoimento. Eu estava fazendo outra pesquisa e aí eu achei uma foto de um aniversário que eu fiz no downtown, num restaurante, não sei se você se lembra. E essa foto vocês levantaram para conversar fora do restaurante. Você, Irene Ravache, Ana Rosa e Débora Duarte. Vocês ficaram conversando mais ou menos umas 2 horas em pé, futricando. E aí eu depois falei, Irene, que tanto que vocês conversaram? A Irene falou, nossa, foi uma das tardes mais deliciosas da minha vida, eu matei minha saudade, nós falamos muito do passado, das histórias de Beto Rockefeller. Você lembra alguma coisa que vocês falaram tanto? Porque vocês estavam tão felizes as 4 juntas? Querido, foi um presente que você nos deu no seu aniversário, porque há tempos não nos encontrávamos às 4 e começamos a conversar e lembrar com muito carinho, com muito amor, aquele tempo que a gente se conheceu. Por exemplo, só um exemplo, a conversa inteira eu não lembro, mas lembro flashes dela Sim. que a gente não queria parar nunca. A Débora, quando eu entrei na TV Tupi, eu comecei no teatro, mas fui chamada para fazer uma novela na Tupi, eu era muito pobrezinha. E a Tupi era pobrezinha também. Já era Beto Rockefeller, não? Era. Já era? Era pobrezinha, não tinha dinheiro para nada, aquelas confusões. E eu tinha que usar umas roupas legaisinhas, porque eu era filha de uma família quatrocentona, embora falida, com sua estirpe, seu modo visual e tal. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque eu não... A Débora falou, vem cá, me pegou pela mão. Ela morava no Sumaré, no mesmo endereço da TV Tupi, não muito distante, me levou para casa e me emprestou roupas lindas dela para entrar em cena. Olha essa generosidade. Generosidade. A Irene, anterior à querida Débora, a Irene, eu estava fazendo uma peça de teatro, ia prestar exame vestibular e tinha que sair do espetáculo e tinha que trabalhar. E, por acaso, o Cassiano Gabus Mendes estava vendo o espetáculo e a Irene me... Qual era o espetáculo, você lembra? Era A Cozinha, de Arnold Que Wesker. foi o Antunes Filho que dirigiu, não foi? Foi o quê? Antunes que dirigiu? Foi. O Antunes. Era fantástico. Era Arnold Wesker, o autor, Milor Fernandes, Nossa. o tradutor, Antunes, o diretor, assistente de direção Eva Vilma e preparadores Estênio Garcia e Dorothy Lerner. Era uma equipe e o elenco era extraordinário, incluindo a maravilhosa Irene. Irene. Eu era o último papel da peça, mas a menina que fazia o penúltimo ficou, coitadinha. Coitadinha, ela ficou com o quê? Aquela coisa que dá... Icterícia, não. Que deve ser na pele. Que a pele Não, fica não toda- é uma doença do fígado que dá. Eu esqueci. Cirrose. Não. É uma Hepatite. coisa... Hepatite. Hepatite. Foi isso. Ela ficou com hepatite e não podia fazer o espetáculo, o papel. Aí eu ganhei o penúltimo papel, que eu tinha 2 falas. E era extraordinário. E daqui a pouco eu volto para isso, só para acabar com a Irene, porque eu vou na história e dou voltas. Não tem o É menor muito problema. feliz poder falar Bom livremente demais. com você. Fale muito. Queremos Eu saber fico tudo. feliz porque você nos recebe com carinho, com afago, e aí a gente solta tudo. Muito bom. A Irene estava no espetáculo e o Cassiano Gabus Mendes foi ver o espetáculo, e aí a Irene conversou com ele que ia me apresentar lá na televisão. E ela me apresentou à direção. Era Cassiano, Walter Foster, como é que chamava? Era os diretores, Cassiano, eu já falei, os diretores gerais da Tupi. E ela me apresentou e eles olharam assim, novinha, 17, 19 anos. Linda. Linda. Linda, linda. Eu me achava linda. bonitinha, Nossa, mas... linda. Aí eles olharam assim, com aqueles olhares. Aí ele falou, vocês tomem tenência, porque ela é a minha afilhada. Irene não é fácil. Bota Foi no- olha lindo. mesmo. Ela abriu as portas para mim e me protegeu. Que lindo, eu não sabia disso. E eu acho genial, porque eu sempre conto, eu não tive padrinho, eu tive uma madrinha. E uma madrinha extraordinária, Irene Não, Ravache. e Débora te emprestando roupas. Sabe, Nossa, não. que generosidade. Agora vamos voltar para a peça que eu tenho Ana que falar. Rosa passa pela Tupi com Não, você? Não, né? não. Ana Rosa era a nossa proteção espiritual. É, sempre. Linda, linda, querida. Aliás, eu vou te contar,
Presentes que a vida dá. Vamos voltar para o presente. Na comemoração dos 60 anos da TV Globo, a gente foi Se lá. sentaram perto. Não, sentamos perto. E agora que a gente se viu, foi uma alegria, Que lindo. porque a gente não se via há muito tempo. Esses encontros São maravilhosos. maravilhosos. Foi lindo. Muito bom. Mas aí, volto para a Vivinha, Eva Vilma. A Vivinha, como a Como gente a gente chamava, chamava. era assistente de direção do Antunes. E eu tenho um dos momentos mais fortes, mais significativos e mais emocionantes da minha vida artística. Ela reuniu o elenco jovem, que era uma peça difícil, tinha muita mise-en-scène, tinha muito movimento, era garçons, era cozinheiros, era um balé, era uma loucura, era linda, mas era difícil. Aí ela reuniu a equipe jovem, todos nós, e começou do jeito dela, delicado, dar dicas, insinuar soluções para algumas coisas que não estavam bem feitas, para um movimento que faltava completar, para uma altura de voz que faltava realçar. Aí foi falando para cada um e a gente ouvindo, feito. Aí ela se vira para mim, dá um tempinho que eu me emociono. À vontade. Estamos muito emocionados os dois. É muita história bonita. É muita generosidade. Por isso que eu sou muito apaixonado pela geração de vocês. É muito diferente para mim. Ela vira para mim, pega minhas mãos e diz assim: você está pronta, você é uma atriz. Meu Deus. Eu podia receber presente maior na minha Não. vida do meu primeiro trabalho profissional. Eu já tinha feito teatro infantil, Sim. teatro amador, mas era o meu primeiro trabalho profissional. E esse presente extraordinário, a Eva Vivinha me deu, né? E ela era assistente do Antunes. Antunes. Não consigo ver essa dupla junta trabalhando. Funcionava porque Antunes, muito temperamental e uma outra tessitura de pessoa. Não sei se ele já era um Antunes mais temperamental nessa época, se ele começou mais manso. Né? Eu conheço o Antunes mais um gênio, mais de um temperamento forte. Vivinha, eu, uma atriz extraordinária, minha amiga querida, amo a família inteira, Vivian e Johnny, beijo. Mas também tinha temperamento. Como é que eram os dois juntos? Olha, eu só posso te dizer do que eu assisti. Antunes era dificílimo. Já era difícil naquela época? Já. Uma personalidade duríssima, dificílima, vaidosíssimo. Mas era um baita diretor. E era um diretor de espetáculo. Sim. Luz, né? Muita luz. A Vivinha era a grande diretora de De ator. atores. Que casamento E eu acho bonito. que este casamento Perfeito. aconteceu. Perfeito. Porque ambos, e é uma coisa bonita que você falou, porque Vivinha, do seu jeito delicado, amoroso, ela não abria mão de seus valores e conceitos. Nossa, mas isso é... Não tem como. Tem como. E eu acho que aí é que a complementação deu certo. Porque o Antunes era o diretor geral, mas ela estava ali preparando os atores, que é o mais importante numa Sim. peça teatral. E junto com ela, embora fosse uma função diversa, a Dorothy e o Estênio nos preparavam, porque era uma preparação física que não é essa coisa de academia. Era coisa da gente saber. Só para você ter uma Trabalho ideia. de corpo. Trabalho de corpo para as O personagens. Estênio Garcia. Estênio e Dorothy Lerner. Só para você ter uma ideia, a gente fez estágio, pequeno, mas fez, no SESC de São Paulo, que formava garçons e garçonetes e cozinheiros. A gente ia para lá para ver como, aprender como se Coisas que a carrega uma... televisão usa hoje em dia, vocês usaram. Nós fizemos como carrega uma bandeja, como coloca os talheres, como a gente se dirige às pessoas nas mesas sem ser abusado, sem ultrapassar o campo, o momento, a distância. Então, nós fizemos tudo isso e preparação física. A gente tinha ensaios horas,
O pessoal reclama hoje, presta atenção. A gente tinha 4 a 6 horas de ensaio de corpo. Era o ensaio no total dava 8, 10, né? Eu Exatamente. passei por isso E também. isso era maravilhoso. Maravilhoso. Porque a gente entrava em cena com a segurança do personagem que a gente fazia. Eu vi essa emoção falando da Vivinha e é uma coisa que me comove muito, que eu entendo aonde bate em você. A Vivinha era exatamente muito maternal. E eu desenvolvi com ela uma relação de muita delicadeza, muito amor. E ela me proporcionou uma vez um momento que foi uma das coisas mais bonitas da minha vida. Ela falou: eu queria fazer um almoço para sua mãe. Aí sabe aquela coisa? Tá bom, Vivinha. Aí ela liga e fala: o almoço é domingo, tudo bem? Aí eu falei: tudo bem. Eu falei: o que a sua mãe come? Eu falei: a mamãe come qualquer coisa. Eu falei: ela gosta de feijoada? Eu falei: adora feijoada. Vou fazer umas costelinhas também. Ela, a mamãe come de tudo. Quando eu cheguei na casa, chegou eu, Natália, a Vivinha e a minha mãe. A Vivinha fez questão da minha mãe entrar na frente, pegou a minha mãe pela mão, deixou a gente, eu e a Natália, e foi mostrar o apartamento todo para minha mãe. Que maravilha. Carinho, assim, uma dedica, foi uma das tardes mais lindas, porque depois foi uma tarde ouvindo histórias de Natália e Vivinha. E minha mãe maravilhada com as duas, ouvindo aquelas histórias lindas. Mas é uma coisa tão singela, sabe? É uma coisa tão real, uma coisa muito real do olhar do outro, né? Uma geração muito humanista. Agora, Beth, eu fico vendo você começar com Antunes e você começar a Tupi fazendo já aquele sucesso. São dois começos muito impactantes, porque é uma peça que já foi um acontecimento com a nata da nata do teatro e uma novela que eu acho que nem você teria dimensão que a Tupi faria aquele sucesso todo, porque a estrutura era pequena. Isso mexeu com você, você é uma pessoa sem recurso ainda, uma mulher bonita, isso mexeu na tua vaidade, te desestruturou ou você encarou isso de uma maneira muito tranquila? Não foi tranquila. Não foi tranquila? Não foi tranquila, mas não por eu me desestruturar com encantamento. Não foi tranquila porque assustei. Assustou? Assustei. Com a sede do público? Exato. Foi uma loucura, porque a gente não tinha internet, não tinha satélite, só tinha o videotape, que estava começando, olha, bem antigo. E revista começando as impressos, né? Exato. E aí, cada lugar que eu entrava, as pessoas tocavam a música tema do meu personagem, eu assustava. Aí as pessoas olhavam para mim e faziam uma cara diferente. Eu não entendia, até eu entender o alcance da televisão, a força que ela tinha, eu levei um tempo. E eu ficava muito assustada. Eu digo que desestruturou dessa maneira, porque não me deslumbrei nem nada. Sim. Na verdade, isso não existia para mim. Era o meu trabalho de atriz e eu estudante trabalhando como atriz. Mas me desestruturou na maneira de... Eu falei, meu Deus, está todo mundo me vendo, todo mundo... O que é isso? Estranhando muito. E quando isso fica normal para você? Olha, começa a ficar normal, eu diria que bem mais tarde. Muito mais tarde? Muito. Jura? Porque eu sempre fui muito essa pessoa comum e que anda para todo lado, e vai para tudo, vai ao mercado, sabe, essas coisas e tal. E eu acho que na Tupi, por não ser uma empresa forte, muito grande, e ainda não tinha o desenvolvimento tecnológico que tem hoje, isso para mim, depois do susto, começou a ser natural. Eu começar a conviver com isso. Mas ficou mesmo o sentimento do que é quando eu vim para a Globo. Porque aí eu fiquei mais assustada Aí ainda. era o país inteiro, né? Não, aí era mais assustada. E não era o país inteiro. Exato, era uma loucura de mídia, de reportagem, de revistas, de fotografias, de Então, rádio. de quase 100% de pop. E aí eu eu assustei com aquilo. Aí eu tive que me acostumar com essa realidade maluca. E nunca passou pelo nível de deslumbre. É só a questão da privacidade em jogo, né? Exato. Porque você tem um lado de você ser uma cidadã muito comum, você tá nos lugares sempre, né? Tranquila. Então nunca me afetou de eu achar que era, sabe? Não. Mas ficava impressionada com a visibilidade que eu tinha e durante a vida inteira, até hoje, eu tenho exemplos disso, né?
Que é, que é sim, impressionante. a imagem de vocês é muito sedimentada. Quando eu falo que vocês são patrimônios brasileiros, vocês são patrimônio brasileiros. Maravilha. Vocês construíram a televisão e a história do país através da cultura, né? Para mim e para muitos brasileiros, para milhões de brasileiros. Você manteve a relação com o Tatá a vida toda, de amizade com o Luiz Gustavo? Não. Durante o nosso relacionamento no Beto foi maravilhoso. Depois a gente se encontrava extemporaneamente. Acontece muito isso comigo, não sei se com todos da classe artística. Quando a gente está trabalhando, a gente convive. É como se a gente É. vivesse junto, né? E acaba o trabalho, vai cada um Acabou, pro cada um lugar. vai para um lado e aí fala assim, nossa, algumas pessoas a gente mantém contato mais, outras a gente tem um contato pequeno. Com o Tatá, o Luiz Gustavo, foi assim, mas com carinho, sabe, a gente ficou amigo para o resto da vida. Mas eu entendo o que acontece, porque o trabalho é muito diferente, né? Vocês viajam muito, cada trabalho você se limita muito, você poder frequentar o que você gosta por falta de tempo. Então acaba você criando novas turmas. Não é um trabalho convencional, né? Nosso trabalho é Exato. muito fora da convenção. Faz teatro, fica com aquela turma o tempo todo. Você vê outra peça, já entra outra turma. Não, é É, incrível. Você sabe que eu sinto necessidade, sinto falta, e às vezes eu quero tentar, mas não dá, porque o nosso cotidiano é uma é loucura. muito fora do É padrão. uma É uma loucura. loucura. Você fez sociologia e não completou, né? Isso. E quando você estava fazendo a sociologia, você já tinha em mente a carreira de atriz? Ou você foi uma coisa que foi surgindo naturalmente? Eu já era atriz, Já tinha? já estava como atriz profissional quando eu entrei na USP, e é engraçado porque na minha Eu vida... achei que tivesse sido depois. Não, não. Eu já estava na USP quando eu entrei, fazendo Beto Rockefeller, foi uma loucura. Nossa, que difícil. Foi uma doideira. Quando eu digo do susto, era muita confusão ao mesmo tempo. E eu sempre trilhei por esse caminho da sociologia, de ser uma pessoa da sociabilidade, de trabalhar em grupo, respeitar os ambientes, desde muito pequena. Então, a atriz sempre conviveu com essa possível socióloga. Então, era uma convivência naturalíssima. Tanto que eu ia para a USP, eu era pobrinha, né? Eu ia de Você era ônibus... bolsista? Hã? Você era bolsista? Não, Não? não. USP era de graça. Era tudo gratuito? Era tudo gratuito. Eu ia de ônibus e para lá, para a cidade universitária, tanto que É para eu longe. cursar era muito difícil, porque tinha dias que eu gravava até muito tarde, eu passei quando passei no vestibular, muito feliz, eu optei pelo noturno, exatamente Para pelo poder trabalhar trabalho. durante o dia. E não podia fazer teatro, mas aí tinha horas que a gravação demorava muito, eu faltava na faculdade. Então, muitas vezes eu tive faltas, era muito difícil. Eu passei por isso, eu fui reprovado no último período da faculdade por falta. É Já triste, não né? conseguia mais frequentar por trabalho. Não tem como. É o nosso trabalho 18 absorve, períodos para ir absorve, no absorve. último. Trabalho absorve, não dá tempo. Não dá, Não dá não tempo. dá. Eu ia para a televisão chatinha e os amigos do meio artístico, os grandes amigos, homens, eles eram safadinhos. Eles diziam assim, falavam assim, descia aquela linda menina do ônibus e a gente dizia, ai, que gatinha. Era a Beth que vinha trabalhar. Eu achava isso tão carinhoso, E sabe? duro do ônibus, é depois que você faz o sucesso, ter que entrar no ônibus. Porque o ônibus inteiro fica olhando para você, né? Exato. Muito ator não tem dinheiro para comprar carro, ele começa uma novela, ele faz sucesso, e aí o transporte público para ele é o que ele tem, e às vezes fica um problema mesmo para ele. Muito. Né? É uma dificílimo. É dificílimo essa estrutura. Porque as pessoas ficam, sabe, é uma loucura. Você ainda faz parte do movimento dos direitos humanos? Você ainda frequenta? Não só faço parte, como tem uma novidade. Então vamos... O nosso movimento por direitos, por humanos direitos, como Humanos a gente direitos que é o chama, contrário, né? foi criado pelo padre Ricardo Rezende, tem vários artistas intelectuais e religiosos que estão nele, e eles fazem muitas reuniões, eu sempre participei desde o começo, e cometi uma gafe. Há 15 dias, eu estava em casa, à noite, não me lembro o dia, e o Ricardo, que a gente não chama de padre, o Ricardo ligou
E aí a ligação caiu, aí ele ligou de novo. Eu falei, oi, Ricardo, sua ligação caiu. Ele falou, Beth, espera um pouquinho que a Dira quer falar com você. Aí a Dira veio para o telefone e ela era a nossa diretora, a gente chama de presidente, mas é diretora a chefe, né, do movimento. Tem os Você fala da Dira conselheiros, Paz. Dira Paz. Dira Paz. Aí a Dira fala, Beth, meu amor, e a gente se ama, acho ela magnífica, Maravilhosa, extraordinária, imensa atriz, Imensa, pessoa linda. imensa. Oi, meu amor, maravilhosa. Aí ficamos brincando. Ela falou, você vai ser a nossa diretora. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, vai sim, eu vou ter que sair. E ela foi diretora há muito tempo. E presente, né? Muito. É. Ela é Mandou eficaz. muitas coisas. Aí ela falou, vou ter que sair, você vai. Eu falei, mas e se eu não puder fazer uma coisa ou outra, não puder viajar? Não se preocupe, no conselho estão Antônio Grassi, Cristina Pereira e a Generosa, que é uma companheira nossa. Você não vai ficar sozinha. Eu falei, ela falou, aceita? Eu falei, sim. Então, eu fui. E aí eu pedi desculpas, porque eu falei, vocês estão numa reunião do MUD? Ela falou, estamos. Eu falei, gente, eu não vi o Zap por tantas mensagens que a gente recebe todo dia, vacilei. Falei, me desculpe, eu não vi. Ela falou, você não quer fazer a reunião virtual? Porque era 20h30. Eu falei, não, eu tenho outro compromisso e tinha mesmo. E aí eu falei, faltei a reunião e fui eleita diretora. Então, agora eu sou a diretora. Tá feliz? Tô preocupada, porque eu tenho aquela coisa de ter que querer fazer as coisas bem, mas tenho companheiros lindos. Aliás, no sábado, na sexta-feira eu fui na entrevista que eu te falei, e no sábado eu fui à comemoração de 45 anos de sacerdócio do Padre Ricardo, Ah, que lindo. na paróquia da Nossa Senhora da Esperança. Que lindo. Eu achei lindo. Essa nossa relação é absolutamente como a nossa. Que lindo. Uma relação de amizade, fidelidade, lealdade. E eu fico muito feliz. Você é católica desde criança? Desde criança. E eu- Desde criança. Eu lembro muito você nas minhas missas, dessa de graça, na Nossa Senhora da Margarida, no final de ano, na Aham. Urca, né? Lembro. Você sempre presente ali, você curtia muito aquele Lindo, momento, lindo. né? Você fazia missas maravilhosas. Você falando do movimento que você participa, dos direitos humanos, eu estava vendo agora essa questão da denúncia do influencer Felca, né? Você está acompanhando? Sim. Né? E é tão útil o que está acontecendo, né? Porque, se Deus quiser, vai surgir uma regulamentação da internet, das redes sociais para as crianças, Que nós estamos né? lutando. Que vocês estão lutando. Se Deus quiser, os pais vão tomar uma consciência, né? O quanto precisa retardar o movimento das crianças entrarem na internet, né? De lidar com a rede social, com o Instagram, o quanto é perigoso, o quanto tem que ser limitado, o quanto a formação e a educação é fundamental nesse país. Tem um trabalho do movimento para isso? Vocês fazem alguma coisa específica para isso? Olha, a nossa situação é muito ampla e, ao mesmo tempo, ela... Como é que eu vou te dizer? A gente trabalha contra o trabalho escravo, a gente trabalha contra a sexualização das crianças, Que envolve. tá aí, Tá aí. trabalha contra a Trabalho discriminação... escravo, infantil e adulto, tanto faz, né? Tudo, Tudo. tudo, total. E trabalha contra a discriminação dos quilombolas e dos nossos povos ancestrais, os índios. Especialmente, né? Eu já falei 4, tem mais um. Eu tenho que lembrar os pontos básicos da nossa luta, e nisso se inclui essa situação dos sinais da internet, e a gente tem uma luta muito séria contra isso, porque a gente fica horrorizado com a parcela significativa da nossa população que entra e embarca nisso, ou por mau pensamento, ou por ignorância, por ingenuidade. Que aí isso entra prostituição infantil, tráfico humano e por aí vai. Contra a violência Contra com a a violência mulher, contra a era mulher. mais um, sabe? E a gente trabalha nisso e tem isso conjunto. E você vê, o Felca fez uma denúncia Trabalho extraordinária. jornalístico que ele fez. Foi né? incrível. Porque se não fosse esse grito que ele deu, da forma dele, Sim. ninguém ia prestar atenção e não Sim. passava. E foi bom porque ele é jovem, ele fez um linguajar muito coloquial, muito acessível e entregou um conteúdo que tocou todo mundo.
né? Exato, Não foi uma exato. matéria jornalística que talvez não chegasse como chegou nas pessoas. Você falou na violência contra a mulher, nós temos um país que a cada 4 horas acontece um feminicídio, um país extremamente violento. O Brasil, a mulher do Brasil, ela realmente corre riscos, isso é fato, as pesquisas mostram. Mas você fala contra o trabalho escravo, né? Ainda vivemos um país com muito trabalho escravo, Com certeza. no país inteiro. Mas com certeza, infelizmente, porque nós temos, e o padre Ricardo é extraordinário teórico disso, inclusive, que o nosso trabalho escravo que a gente luta hoje é o trabalho como é que a gente fala? É como se os valores escravocratas estivessem no presente. É a escravidão sem a característica do passado. Nós tivemos algumas batalhas que nós até conseguimos vencer em parte. Teve uma, por exemplo, de um rapaz que era modelo e o agente dele aprisionou-o numa casa e fazia aquela coisa de... Exploração sexual. Exatamente, e de mídia. Nossa. E ele e a mãe fizeram a denúncia e nós conseguimos levar avante essa coisa. Teve um outro trabalho escravo que a gente denunciou, que aí era numa fábrica de São Paulo, que fazia um trabalho de escravização das operárias, tipo 16 horas de trabalho, sem férias, sem pagamento correto, esse tipo de coisa. Aliás, junto com o nosso trabalho, eu tenho o maior orgulho de ser amiga e estar junto na luta e na torcida com o Daniel, filho do Betinho. Porque o Daniel tem um trabalho extraordinário com a ação da cidadania. Maravilhoso. E que eu acho que essas são as formas bonitas da gente Sem participar. dúvida. E eles têm um trabalho de arte, de realização de peças incrível também. Né? Exatamente. É Eu falei, lindo. gente, é tão bom quando a gente vai crescendo e se aliando com esses movimentos que são lindos. E você né? acha que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, está cada vez mais humana a participar desses movimentos, mais atenta ou mais afastada? Eu acho que aí é uma interrogação, meu querido, que eu tenho e que tem um lado meu que é muito triste, porque nós tivemos, por mais que não queiramos, através do governo de um déspota, de um criminoso, a estimulação da violência, a estimulação da segregação, a estimulação até da anulação de bens imateriais, bens materiais. Imagina, nós tivemos a nossa defesa ecológica totalmente prejudicada por esse homem e seus ateclas Sim. eram os Ninguém faz nada seguidores. sozinho. E, infelizmente, ele formou muitos seguidores. O que eu acho é que, por isso eu fico muito triste, e por isso eu adoro o trabalho que as organizações fazem e determinados setores da sociedade fazem, no sentido de conscientizar, de informar as pessoas para que elas não fiquem naquela bobagem de acreditar numa manchete mentirosa. Sim. Sabe, acreditar primeiro, na solidariedade, acreditar no trabalho, acreditar na democracia, acreditar na vida, preservar a vida, não só a sua e da sua família, mas a vida do seu ambiente, onde trabalha, com quem convive. A gente tem exemplos tão maravilhosos Sem de dúvida. solidariedade Sem dúvida. e que eu acho que o que falta é ter mais presença, mais visibilidade, esse tipo de coisa. Por isso eu te digo, eu acho que a nossa sociedade, em grande parte, avançou para a compreensão do humanismo, da solidariedade, mas uma outra parte que não é pequena, ela ficou cristalizada naquela linguagem da violência, da disputa. E que fez o país ficar dividido numa divisão que nós nunca vivemos, tão Exato. nesse nível que nós estamos falando. A Tônia Carreiro, o pai dela era militar, né? Aham.
E ela sempre me falava da importância que ela achava que o Exército poderia contribuir na educação e no trabalho social nas comunidades. A Tônia tinha um discurso muito bonito disso. Lindo, Ela dizia, Marcos, vivemos num país que não tem guerra. Então, os soldados eles poderiam ajudar muito isso. Eu achava interessante a lindo. visão dela nesse ponto, né? E acho que a gente, com essa divisão toda, perdeu uma essência do brasileiro, que é a nossa humanização. Nós somos um povo humanista. Eu acho que nós somos uma nação diferenciada, né? Uma nação de fé, né? Exato. Com milhares de religiões diferentes, mas que todo mundo compactua pela fé, cada um com Aham. sua forma de expressar. E a gente perdeu essa alegria, nós somos conhecidos pela alegria, né? E eu Exato. luto e rezo que a gente volte a ter a fé, a alegria e uma união que não seja pela política, mas seja o afeto do olhar ao outro, né? Porque Lindo. eu acho que é o único caminho que nos salva, né, Beth? E até Eu pegando acho. esse caminho, você, todo mundo sabe, que, né, você foi fundadora do PT, você foi torturada, foi um momento dificílimo, e queria saber como bateu em você o sucesso do Ainda Estou Aqui. Porque o Ainda Estou Aqui trouxe de volta a ditadura, e eu fiquei muito surpreso de ver depoimentos de pessoas que ainda queriam dizer que a ditadura não tinha existido e que não tinha sido daquela forma, que a tortura era uma coisa inventada. É incrível como as coisas são plantadas no país. Mas é um orgulho máximo para o nosso país ver o nosso cinema chegar onde chegou e contar uma história tão importante, né, e que não pode ser esquecida jamais. Eu acho que em você isso deve ter tido um sentimento especial, porque você é vítima daquilo. E eu queria ouvir teu relato. Que sensação você teve do Ainda Estou Aqui fazer história no mundo? Além da emoção imensa, uma felicidade, uma alegria, um entusiasmo. Olha, Marcelo Rubens Paiva nos deu um presente e o Valtinho, Walter Salles, fez um trabalho extraordinário. É pouco? É, porque Fernandinha Genial. es- arrebentou. Ela só não ganhou o Oscar por política Sim, dos Estados Unidos, como a mãe porque perdeu também da outra vez por política dos exatamente, Estados as duas Unidos. Fernandas duas. arrebentaram sempre. Aliás, Fernanda, no Ainda Estou Aqui, está deslumbrante. Deslumbrante. Fala com os olhos, né? É? E a Fernandinha nos deixa numa emoção. Eu estava no cinema assistindo e estava com uma amiga e a amiga falou, mas ela é tão fina. Eu falei, não quero falar nada disso, eu quero falar da atriz. A atriz, eu fiquei insistindo, porque ela estava falando da fineza dela, de não dar entrevista toda rebuscada. Ela foi muito bonita. Eu falei, não é isso que eu estou falando. A atriz em cena é extraordinária. Ela conseguiu sabe, ela tinha que ganhar o Oscar, o César, Tudo. todos. É, Porque, aliás, o filme ganhou tudo. Acho que o muitos filme foi prêmios. condecorado, É né? lindíssimo. E o mais bonito, como você falou, lotou os cinemas. E é isso que eu falo sempre, meu querido amigo. Eu sempre falo isso. As pessoas falam assim, agora o cinema está legal. Eu falei, não. Cinema sempre foi maravilhoso. Sempre. É que vocês não prestavam atenção. Sim. O nosso cinema sempre foi O maravilhoso. cinema nacional, acho que ele sofre preconceito do próprio brasileiro. Sabe? Aí eu falo, voltando naquela conversa, a gente fica conversando, pode levar até amanhã. Como quiser. A conversa que a gente estava tendo sobre a questão da solidariedade. Eu falo muito para as pessoas, muito no meu meio artístico, né? Com os colegas, com os amigos. Sabe o que está acontecendo? A gente está perdendo a identidade. Total. A gente não está gostando de ser brasileiro. Eu tenho o maior orgulho em também. ser brasileira. Eu também tenho orgulho. Aí Eu eu- amo o meu país. Exato, é isso que a E gente amo passa. o Rio de Janeiro. Dois. Amo meu país e amo o Rio de Janeiro. Sou apaixonada. Mas é isso. Aí eu falei, por isso que eu falei do Ainda Estou Aqui, porque essa identidade voltou Sim. de uma maneira arrebatadora. Nós voltamos a vestir a camisa. Que nem o futebol dá orgulho pro Brasil, o cinema deu orgulho pro Brasil, né? Exato. Você sabe que eu vi o filme Eu e Irene Edson. Ai, que Quando delícia. acabou Edson essa- Irene amo, né?
Minhas paixões. Quando acabou o filme, a Irene estava completamente impactada, principalmente com a cena da Fernandona, Ah, né? E ela ficou assim uns 2 minutos para falar alguma coisa. E quando eu abri a boca para falar, eu falei uma coisa para ela de cara. Falei, Irene, eu queria muito assistir do lado da Beth Mendes. oh, Porque eu não sabia que o filme me tocaria aonde tocou. sei. Ele foi muito profundo, né? Porque ele, Nossa, inclusive, ele faz uma visão do que daquelas pessoas viveram na ditadura. É uma dor da família. É uma dor da família brasileira, né? exato. Então me bateu, como eu sou muito família, me bateu num nível assim que eu te confesso que eu não esperava. E na Irene também. E nós somos muito Incrível. parecidos. E eu lembrei muito de você por isso. E aí, aproveitando esse gancho, você, como fundador do PT, você foi deputado federal, secretário de Cultura de São Paulo, né, presidente da Funarge, uma carreira política muito sólida. Eu queria entender dois movimentos, porque eu não te conhecia, mas eu queria saber por que você foi para a política Aham. e o que te fez sair da política? Olha, para política, eu fui quando era muito pequenininha. Ah, é? Adolescente. Eu Seu já pai te levou? estava. Não, não. Eu sempre fui muito curiosa, com muita hiperativa, não sei. Eu sempre estudei muito, eu participava das coisas, mas querendo saber participar. Então, desde pré-adolescente, eu já estava participando. Tem uma historinha engraçada que o Neila Torraca conta. Nós éramos colegas no Colégio Canadá, Em Santos. em Santos, Ambos santistas santistas. ambos. Ô terra de gente talentosa. Não é? Obrigada, querido, eu acho. Nuno É Maia, o linda. Edson da Irene de Santos, É incrível. Alexandre Borges, muita Exato. gente. Plínio Marcos, Plínio você falou. Marcos. Olha, uma delícia. E no Canadá, que era uma escola pública, o Ney conta assim, ele não era da minha turma, né? Na época a gente chamava classe, não era da minha classe. Mas ele estava no mesmo colégio que eu, a gente se cruzava e tal. Aí ele dizia assim, ai, a Beth, eu estou louca para soltar as plumas. E a Beth está no Grêmio discutindo que os estudantes têm que ter direito a isso. Era Já isso. fazia política na escola. Já estava Entendi. metida nas coisas. E, ao mesmo tempo, participando do teatro, participando de corais, participando de eventos. Então, as duas coisas sempre conviveram. Isso falando da política lato sensu. A questão da política institucional, quando a gente passou por todas as barras, que foi a ditadura, depois a batalha da anistia, a regulamentação da nossa profissão de Você artistas, foi fundamental. todas as lutas que a gente travou, aí nós tínhamos dois partidos e começaram a discutir o pluripartidarismo. E eu fiquei encantada com a ideia de um partido dos trabalhadores. E aí isso foi me aproximando dos dirigentes do PT, do Lula e outros companheiros, e eu acabei ingressando no partido. Aí a coisa é também emocional. Eu era militante, eu estava apoiando a greve, apoiando o PT, fazendo novela, fazendo tudo que eu podia fazer. O meu dia, eu sempre acabava muito cansada. Eu acho que para você deve ser muito interessante e semelhante. Eu acabava muito cansada e assim, por que que o dia só tem 24 horas? Total. Porque faltava horas, faltava O dia coisa, né? termina sempre faltando hora. É uma loucura. Uma loucura. Aí, o que que aconteceu? A gente tinha um grande, querido amigo, Travassos, que era um companheiro do PT, e a gente estava no carnaval, e, de repente, eu tenho notícias que o Travassos, porque a gente fazia parte do mesmo núcleo de formação. O PT era formado por núcleos profissionais, núcleos residenciais. E o nosso núcleo tinha jornalistas e artistas. Então, éramos nós que nos reuníamos uma vez por semana para discutir o que é partido, o que é isso, discussões teóricas. Travassos era do nosso grupo. Aí, de repente, no carnaval, eu recebo a notícia de uma amiga que o Travassos tinha sofrido um acidente de carro e tinha falecido, voltando do Rio para São Paulo. Foi aquele choque terrível. E aí, na quarta-feira de cinzas, eu me lembro bem, era
no cemitério judaico. Nós fomos lá e estava o Lula, estava um monte de companheiros, a esposa dele, a mãe dele, e a gente arrasado. Aí a mãe dele veio para mim muito carinhosa, falou da solidariedade, e aí a esposa dele falou para mim: Beth, continua a luta por eles. Aquilo me bateu muito forte. Aí nós fomos para o café que tinha dentro do cemitério, e estava o Lula e outros companheiros. Aí o Lula falou assim: companheira, estou querendo que você seja nossa candidata a deputada federal. Eu falei: tá maluco, companheiro? Eu não estou aqui para isso. A gente conversava assim, porque eu não tinha a menor intenção, a menor ideia. Então, essas duas sentimentos me bateram com uma força que eu aí topei ser candidata para fortalecer o partido. Eu não tinha ideia da carreira política, nem tinha a intenção de seguir, mas entrei para fazer o partido acontecer. Fui eleita e fui para Brasília e foi aquela confusão geral. Valeu? Valeu muito. Eu sempre digo, tem muitos ônus, inclusive de má interpretação das pessoas, de... Você sofreu muito isso, né? Muito, porque confundem uma parte com o todo, que, aliás, é a pior confusão que pode haver, porque as pessoas generalizam e começam a achar, isso aí não presta, o Congresso não presta, não sei o que não presta. Isso é muito perigoso. Por outro lado, eu tive um grande aprendizado, tanto no Congresso quanto no Executivo, na Secretaria em São Paulo e na FUNAG aqui no Rio. Por quê? Porque eu vi muito como o jogo é jogado, como há interferências muito fortes que nunca são possíveis de você revelar. As teias que se cruzam. Então, isso foi um aprendizado... Muita política. Muito lindo da política para mim. Eu aprendi muito. E quando eu saí, o pessoal fala: você nunca mais... Eu falo: a palavra nunca mais é muito perigosa. Muito forte, não é? A gente só pode falar nunca mais quando está à véspera de morrer. Sim. Mas eu não tenho a intenção. E como você vê hoje, por exemplo, o Congresso brasileiro do jeito que está? Acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado. O Congresso sempre teve fases muito de altos e baixos, mas o momento acho que está muito delicado. E você olhando o Congresso tendo participado, você acha que evoluímos ou regredimos? Ô, querido, você é danado. Regrediu. E eu lembro de uma frase do maravilhoso Ulisses Guimarães. Eu chamava de doutor Ulisses, nunca de deputado. Gostava ou muito presidente. Ele era maravilhoso. Um dia estávamos lá no plenário, no primeiro mandato, que eu tive 2, né? E aí ele falou assim: estamos regredindo, está pior do que a última legislatura e a anterior. Isso era 82. Ele foi deteriorando e a gente explica por quê. Tem as razões do investimento forte na alienação, no desconhecimento e numa coisa mais perigosa do que todas, na chamada... Como é que eu vou falar a palavra? Transformar o Estado laico em religioso, de uma maneira mentirosa, falsa e usando as pessoas. Onde já diz que o Brasil, em 2032, será o maior país evangélico do mundo. Exato. E a gente está tendo... É um país laico. Laico. E a gente tem grandes amigos e grandes personalidades evangélicas para valer. Mas a gente está tendo uma invasão de um projeto contra as religiões. E quando eu falava do ex-presidente, que era... A gente quer... O que nós queremos é a diversidade. Sim. O que nós queremos é a liberdade. Sim.
que ninguém seja impedido de professar a sua religião, mas jamais misturar com o poder político, o poder público, as E a atividades gente vê a bancada do cotidianas. Congresso só aumentando, Mas muito. né? E o perigo está aí. Está aí. O perigo É está aí. exatamente o grande perigo está perigo. aí. Imenso. E essa atriz imensa dentro de você, nesse período todo de política, como ela ficou? Ela ficou bem? Olha, eu vou te contar, Eva Vilma, mais uma vez Nossa, vivinha amada, aqui. a gente se tratava como irmã. Ah, que linda. Era lindo, Que nos linda. tratávamos assim, a amizade era muito profunda. Bonita. Quando eu resolvi me candidatar a primeira vez, a gente estava almoçando, jantando, ela falou assim: Beth, minha querida, você tem noção de que isso não tem volta? Ela fez delicadamente essa pergunta. Levei o baque e falei: não, tenho. Tinha nada. Era um risco que eu corria, apaixonada pela minha profissão de atriz, e um risco de entrar na política profissional, como chamam, porque eu chamo de função. Eu tinha uma função que era ser deputada eleita pelos votos, mas o povo chama de profissão. Não tinha intenção de seguir carreira política. Eu estava lá com uma circunstância. Aí eu fiquei assustada. E aí me presentearam os queridos amigos. Eu fui para o Congresso e eu sempre fui, isso eu aprendi em casa, com meu pai, minha mãe, na minha formação, a ter os valores aplicados conforme eles devem ser. Então, eu não posso usar a minha notoriedade para poder ter trabalhos melhores, para poder usar Em benefício próprio, né? em benefício próprio. Então, quando eu fui para o Congresso Nacional, eu estava fechando uma possibilidade de atriz. Eu tinha saudade, Eu imagino. tinha muita saudade. Eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, aquele dia de 24 horas que não durava. Sim. Então, muito trabalho, mas saudade, saudade. E aí, grandes amigos me chamaram. Um dia, eu estava... Foi interessante essa situação. É engraçado que você me faz perguntas que me provocam a memória Bom, concreta. é isso que eu quero saber. Mas é incrível, a concreta eu vendo a situação. Eu falei para a Beth, quando ela chegou, que graças a Deus eu fico muito feliz, né, que vocês que nos assistem, que nos prestigiam nosso canal, estão usando muito as nossas entrevistas para fazer mestrado, doutorado, e eu tenho recebido muita mensagem, onde poxa, você está apresentando os nossos artistas como eles são e com histórias que a gente nunca ouviu em lugar nenhum. Eu fico muito lisonjeado com isso e agradeço. E eu mais ainda, porque você é fantástico. As outras entrevistas, nem posso falar do que eu já vi. Não, Irene, não. Bom, peraí, até perdi. Não, lembrei. Da atriz... Atriz respeitando e tal. Aí, a circunstância que eu me lembrei, que você me fez lembrar concretamente, eu estava convidada pelo querido Dante de Oliveira, o nosso deputado que propôs as diretas já, para ir a uma fazenda lá no Mato Grosso. Ele e a mulher Thelma, que eram meus amigos em Brasília. Quando a gente tinha um buraquinho, a gente ia jogar vôlei numa que quadra. delícia, eu adoro jogar vôlei. A gente fazia programas, Que barato. porque era coisa dos progressistas se juntarem num restaurante, num bar, num vôlei, numa conversa, porque a gente ficava lá, né, Sim. trabalhando dentro do Congresso, mas tinha um momento de... E a gente era muito amigo. Aí ele me convidou para um fim de semana lá na fazenda. Aí ele falou: você vai para o Mato Grosso de avião, de Brasília, nós pegamos um teco-teco, aquele aviãozinho, e levamos você para a fazenda, você vai passar com a gente? Eu falei: não. Ele falou: não vai dizer não, porque você já disse não várias vezes, porque eu era muito convidada e não dava tempo. Aí topei. Neste ínterim, eu estou no gabinete e toco o telefone, Paulo Biratã liga para mim e fala assim: tá afim de trabalhar com a gente? Eu falei... Do nada? Do nada. Falou: Beth, você não quer vir, etc e tal.
surpreendidíssima, falei sim, aí eu falei, ele falou, segunda-feira vem que a gente tem que conversar. Na verdade, não foi do nada, tem uma injunção pessoal que foi o meu querido Juca Kfouri, meu amigo, que Querido. conversou com Daniel Filho. Então a conversa Ele foi... fez lembrar você. Exato, ele me colocou em pauta. A pedido seu, não. Não, não, Vontade própria dele. nada, fizeram tudo Olha, sem eu ter que bom, noção. que É a bom. coisa da amizade que Coisa eu da falei, amizade. esses queridos. Que bom. Aí eu fui para a fazenda lá, e aí eu falei, Dante, não vai dar, eu vou ficar. Ele falou, vai ficar sim, a gente vai dar um jeito. Eu falei, mas eu tenho que ir para o Rio. Não tem a menor. Ele falou até um palavrão de carinho, ele falou assim, não me interessa o Rio, você vai ficar. Falei, Dante, eu tenho que ir para a Globo. Você vai, a gente pega um avião, muda a sua passagem de Mato Grosso para Brasília, Mato Grosso para... Enfim, acabou dando certo, e eu fui conversar para fazer a novela Tieta. E aí eu fiquei encantada, porque, claro, eu tinha um acerto com a Globo, que eu tinha que estar obrigatoriamente no Congresso terças, quartas e quintas. Haveria algumas exceções que eu teria que estar segunda ou sexta, mas eu só poderia gravar segunda, sexta e sábado. Nossa Era uma loucura, e eles Senhora. toparam. Eles toparam. E você deu conta esse tempo todo? Dei conta, era louco, porque eu era deputada por São Paulo, gravando no Rio e exercendo o mandato em Brasília. Então eu dormia, eu acordava assim, Puxado demais. aqui é Brasília? Não, aqui é São Paulo. Acordava sem noção. Eu chegava na gravação, teve lances maravilhosos, eu decorava texto no avião, sabe, na correria de um Sim, lado para o outro, sim. chegava na gravação mortinha, mas as queridas maquiadoras, o querido pessoal da caracterização, me botavam um gelinho para Pra tirar o relaxar. livro. Olha, era um sonho. E cenas, né, Beth? É. Cenas. Muita cena. Cenas escritas com vontade, porque é uma novela de grandes atores. Foi lindo, foi Por lindo. isso que faz sucesso até hoje no remake, na reprise. Eu conversei muito sobre isso com a Ana Maria Moretti, que foi uma das autoras com o Ricardo Linhares, e Aham, como a novela era bem estruturada, exato. como eles desenharam. E ela me contou uma coisa nessa novela especificamente que é muito interessante. Os três escreviam para todo mundo. Exato. Você vê que lindo? Que lindo. Porque Três era um trabalho atores, conjunto. Porque é difícil um pegar a embocadura de um, levar para uma outra cena, e os três escreviam. E era coisa, independente do talento deles, era Jorge Amado. Já. Aí, Como Não. a gente precisa da volta da literatura urgentemente na televisão brasileira, né? meu De querido, uma maneira geral, você está urgentemente. repetindo uma coisa que eu falei, sabe para quem uma vez? Para o Boni, É, lá atrás. Uma vez eu Esse sabe conversando com tudo. ele, eu falei, Boni, a gente tem autores extraordinários. extraordinário. Eu falei, vamos imitar, entre aspas, os americanos, que contam a história dele para o mundo, eles contam a história para o mundo, e o mundo baba. Eu sei mais da história norte-americana do que da nossa, Exatamente. pela teledramaturgia, por tudo, né? E ele adorou a ideia. E o Mas Boni eu foi acho- o grande responsável pela entrada da literatura na TV Globo. Exato. As grandes obras, com certeza, vieram da cabeça dele. Foi lindo. Beth, Desculpa, conte. só completar, porque eu não podia deixar. De todos os prazeres, alegrias, felicidade de fazer a Tieta, teve um especialíssimo, Armando Bocos. Ah, Porque a gente contracenava, ele era um ser humano hors concours, um ator hors concours. Então, o nosso cenário era uma delícia. E a Renatinha de Castro Barbosa, que fez minha filha, era uma garotinha. na garotinha, e a mãe me confessou que ela foi batizada como Renata em homenagem à Renata do Beto época. Rockefeller. Ah, sua personagem. Eu achei que incrível. barato. Então, o nosso ambiente era adorável. Adorei saber isso. Era uma delícia. E quando acaba a Tieta, você definitivamente volta para a carreira de atriz? Não, Você dá não, volta porque para a eu volto política, para o né? Termina o mandato. Continuo. Agora eu tenho que localizar as datas, que é confuso para mim. Mas eu tive 2 mandatos, eu acho,
Aí eu já não sei localizar. E quando você encerra tudo isso, os 2 mandatos, a presidente da FUNAR, secretária de Cultura, aí a carreira de atriz volta com tudo, bate a saudade de fazer política? Não, Não, né? não, porque eu acho que eu sempre fui política militante, Entendi. de rua, de reuniões, de movimentos como o Por Humanos Direitos, e a política institucional caiu para mim numa defesa de um partido, como eu te falei, e eu não tenho saudade dessa participação. Eu tenho nem saudade eu tenho, porque eu continuo participando Agora, como cidadã. passando por tudo que você passou, né? Ditadura, tortura, 2 mandatos, com a carreira de atriz que você tem super consolidada, com tudo que você viveu, com coisas que não podem ser ditas, coisas que podem ser ditas, você ainda acredita no Brasil? Totalmente. Porque brasileira que eu sou, apaixonada pelo meu país, eu acredito na gente, eu acredito no nosso povo, na nossa gente. Eu sou apaixonada por pessoas, por ser humano. E eu vejo na nossa imensa, hã, como é que eu falo? Geograficamente, o nosso imenso país, País cada lugar continental, né? continental. Cada Continental. lugar que eu vou, eu encontro gente tão linda, tão linda. Não só as pessoas com quem eu estou conversando ou passando um tempo, mas as pessoas que eu vejo. Falo, nós temos eu diria, a sociedade mais maravilhosa do mundo, porque nós temos a maior diversificação de povos junto. A gente não tem no No mundo mundo nada igual. nada igual. E essa diversificação é que faz a nossa cultura a mais rica do Não mundo, tem a menor dúvida. que a gente tem que valorizar. E aí nós estávamos falando do cinema, que nós estamos ganhando prêmios, afora o nosso Ainda Estou Aqui, que você me deu emoção quando você citou, inclusive, a sua afirmação de que queria ver comigo, Sim. sabe? Aliás, quando você falou, eu lembrei que eu estava com uma amiga e aconteceu semelhante ao que aconteceu com a Irene. Eu só não relatei. Acabou o filme, eu estava. Muita gente. Aí, quando a minha amiga falou, a Fernanda é filha, eu falei, não, não, eu estou falando da atriz, porque foi como se me desse Sim, um volta sim, real. sim. Mas, por tudo isso, eu falo, a nossa cultura, a nossa riqueza, ainda estou aqui. O nosso querido Kleber Mendonça com o Wagner Moura, agora premiado. Aí a gente tem o prêmio do Rodolfo não, o Rodrigo Rodrigo Santoro. Santoro. Você sabe, nós temos uma qualidade Momento melhor possível. Acho que extraordinária. a gente tem que torcer agora pela continuidade, que está em risco. Exato. E por isso eu acredito na gente, nós estamos num momento difícil, mas muito bom. Sim. Porque nós estamos numa linha de relacionamento com o mundo e uma liderança que o mundo está E respeitando. acho que o mundo, exatamente, acho que o mundo está olhando para a gente de uma maneira diferenciada e respeitosa, Exato. né? Olhando que nós somos realmente capazes de fazer uma cultura global, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que, se a gente souber aproveitar, é a nossa virada. Eu sempre acredito que do caos a gente pode renascer para melhor. Exato, querido. Mediante a isso, eu até quero fazer uma analogia e te perguntar, porque você sofreu um acidente de carro muito grave quando você fazia a novela Divinas e Maravilhosas, na Tupi, em 73, você teve traumatismo craniano, ficou internado 1 mês, depois você foi para a Globo, né, disso. É. E quando a gente sofre um acidente assim, um momento assim, alguma coisa vem para te transformar em muito. E eu falo isso porque, quando a Natália sofreu o acidente dela, de coluna, que ela ficou 9 meses numa cama, que ela quebrou a espinha numa viagem em São Paulo, no acidente de ônibus, e eu estava começando a trabalhar com ela quando ela me contou essa história. E ela me tirou todo e qualquer romantismo da carreira e das pessoas, porque a Natália é educada, ela é muito generosa, Finérrima. mas ela é realista. A Natália não é saudosista, ela não floreia, ela é preto no branco, ela é pelo ofício. Ela falou, Marcos, eu fiquei 9 meses em cima de uma cama e ninguém me visitou. E ali eu entendi o que era a vida e a carreira. Quando ela fala aquilo, eu conto isso detalhadamente na minha biografia, porque isso permeou a minha vida inteira muito dentro de mim, de uma maneira muito incisiva na cabeça, né? Da gente focar muito na gente.
E aí eu te pergunto, o teu acidente te leva para uma imersão de transformação em alguma esfera ou não? Difícil pergunta. É? É porque eu tenho que refletir um pouco. Meu acidente, eu fiquei chocada com isso da Natália, porque o meu acidente aconteceu uma coisa totalmente oposta. Foi perigosíssimo, eu quase morri, e houve uma energia, uma união fortíssima pela minha cura. Que lindo. Eu fui hospitalizada no interior de São Paulo, depois eu fui levada para São Paulo, porque o hospital não tinha condições. Você correu risco real de vida, né? Sim, porque eu tive traumatismo craniano, foi uma loucura. Bom, exatamente aí já começam a se manifestar as energias. Quando souberam, o querido Adriano Sturte, que era meu amigo, vai procurar um grande amigo, amigo da Jorge Gomide, também amiga, Atriz, querida. foi procurar um grande amigo, o doutor Melaranho, que era um neurologista extraordinário, para ele entrar em campo. E eu tenho que lembrar dos fatos, que é muita loucura, só me deu um Mas, de uma razão. maneira geral, a espiritualidade e essa comunhão de pessoas em volta de você foi um apoio para você renascer. Exato, Te deu o força. doutor Você não Melaranho se sentiu sozinha. foi para Bauru, onde eu estava no hospital, teve uma conversa seríssima com o diretor do hospital. O branco que eu dei foi uma viagem de avião que eu não lembrava, agora eu lembrei. Ele, em Bauru, conversou com o diretor do hospital, porque existe uma regra tácita entre os médicos e os hospitais, que você não pode tirar um doente que não esteja com alta ou em vias de ter alta. Sim. Mas ele explicou muito bem, porque o hospital não tinha condições de detectar a profundidade do que eu tinha sofrido, e aí conseguiu convencer o diretor do hospital e arranjaram Para te remover, né? mas aí é que dá outro amigo do Adriano, que tinha avião, pegaram um avião e me levaram desse hospital para o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Íamos o piloto, copiloto, duas pessoas, eu e a camareira, que ficou cuidando de mim. Que lindo. Então a energia toda foi nesse Maravilhosa. sentido. E quando eu fui para o Hospital Beneficência Portuguesa, fui operada com sucesso. E o que aconteceu? Todo mundo sabe, infelizmente, é uma coisa, não é brasileira, porque todo mundo tem mania de falar assim, aqui no Brasil é assim. Não é no Brasil, é no mundo. Você tem que ter certo cuidado com determinadas áreas de atendimento, porque pode haver falha nos hospitais, em Isso no mundo pronto-socorro. inteiro. No mundo Nos inteiro. Estados Unidos eu tenho casos bizarros, e Portugal também, de amigos que passaram situações muito piores que no Brasil. Inclusive, Exato. vamos valorizar o SUS. O SUS SUS, funciona. maravilhoso. E isso é a nossa riqueza. Nossa riqueza. É isso que eu falo, As você pessoas não bateu têm noção da lindamente. capacidade do SUS. Só Pois quem vai é, lá ai, para fora que tem. querido, exato. As pessoas não têm noção. E depreciam, o que eu acho Depreciam. grave. Claro. Sabe, eu falo, gente, nós temos a melhor coisa de saúde do Do mundo. E a gente não dá valor. É isso que eu digo. Vamos amar a nossa identidade, vamos nos Sim. amar. Eu sou muito brasileiro. Eu visto mesmo a Maravilha, camisa. linda a sua lembrança. Mas aí, nessa coisa que eu falei do cuidado, ficaram vários amigos, amigas, se revezando Olha, durante 30 dias que eu fiquei no hospital. Quase 30, foi quase 30 dias. Eva Vilma, a mãe do Juca Kfouri, uma outra querida amiga que não é do meio artístico, e mais umas duas amigas, se revezavam e faziam um caderno, que eu tenho guardado até hoje, anotando, hoje ela dormiu bem, acordou que tal hora, massa. porque eu estava com traumatismo craniano, então era uma situação maluca, devido à cirurgia e à medicação. Tinha momentos que eu queria ficar 20 horas acordada, tinha horas que eu enlouquecia e tinha que ter um controle. Por exemplo, eu me lembro da Vivinha, uma vez, que ela me salvou a vida. Eu estava deitada na cama, com capacete de curativos e com
aquelas coisas, né? Sangue, aquela medicação. E comecei a tremer, 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 e tremia, tremia, tremia. E a Vivinha chegou e me viu tremendo alucinadamente. Aí ela falou: o que que é isso? Aí a enfermeira falou: não, ela está com frio, vou pegar outro cobertor. Ela falou: isso não é frio, ela está tendo um choque. Um choque anaflático? Era Ou um choque térmico? um choque não, pela velocidade que o soro estava medicamento. caindo. O soro, olha que loucura, loucura. ia para o coração. Que perigo. Ela fez um escândalo, aí chamaram a equipe médica, aí o doutor já chegou. Olha que loucura. E você não teve sequela nenhuma, né? Tive mínimas. As maiores são da época anterior da tortura. Ah, imagino. Mas tive mínimas. Mas é Na que eu verdade, o doutor Melaranho e vários outros médicos, eu tenho orgulho de dizer, e isso me emociona. O doutor Melaranho falou assim: você é o nosso talismã, Ai, que lindo. porque você provou que é possível se recuperar de tudo. Que lindo. Foi lindo. E eu adoro quando a gente reconhece e fala dos médicos, né? Porque eu queria ser médico. Meu sonho era ser médico, acabei por acidente da vida não indo. Mas e eu acho que o médico, ele tem uma analogia, ele tem uma similaridade muito forte com o artista, de uma certa maneira, porque ele proporciona ao outro um bem-estar muito grande. Exato. Eu me sinto muitas vezes um médico no cuidar das pessoas. Claro. A minha relação com vocês, ela vai muito além da quarta parede, né? Maravilha. Com certeza, maravilha. Quantas cirurgias da Natália eu já administrei? Acho que mais 10. Nossa. Então, assim, faz parte do nosso trabalho. E eu gosto de enaltecer quem faz pelo outro. Isso é Voltando um lindo. pouquinho do cinema, que eu esqueci de fazer uma pergunta. Eu adoro o vestido de noiva que você fez com a Marília no cinema. Ah, eu Qual é adorei. teu filme de maior carinho seu, assim? Aquele que você mais gostou de ter feito? Danado você, difícil, difícil. Mas tem um do coração? Tem. Não vou mentir. Qual é? Eles não usam black. Eu Não tem achava como, que era. Não tem como. Porque foi... Marco, né? Não só porque foi maravilhoso, Vestido de Noiva eu amei também, vários outros eu amei, mas eles não usam black tie. Além da temática, da personagem, Sim, é incrível. porque, inclusive, quando o Guarnieri e o Leon me chamaram, me convidaram para fazer, me deram a cena que eu brigo com o Richelli e falaram para mim: quer fazer? Falei: vocês dois não prestam, né? Porque a personagem na peça era muito pequena, A peça veio antes, não foi? muito antes. Muito antes. Foi a primeira peça que o Guarnieri Guarnieri escreveu. Então, era uma personagem mínima. A Romana e os geniais eram eles. Mas a personagem Maria era uma coisinha. E eles fizeram ela crescer nessa dimensão. Por isso eu falei: vocês não... né? E aí, afora a temática e tudo, eu digo sou porque é presente, enorme amiga do Guarnieri e do Leon. E da Lélia Abramo. E eu falei assim... tinha tantos amigos trabalhando junto, e conheci Lauro Escorel, maravilhoso, conheci o Richelli, maravilhoso. Então, a Milane, era todo mundo muito integrado, E era uma essas coisa pessoas, elas não linda. morrem dentro da gente. É, Elas são tão gigantes que elas ficam até como se tivessem... Eu converso com o Nissete, com a Vivinha, com a lindas. Camila. Para mim, essas pessoas, elas só mudaram de plano, mas a minha conexão é a mesma com elas. Não sai de dentro da gente, né? Nunca. Você, estudando a tua carreira de televisão, Beth, é imensa, 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 né? Então, quando a gente vê que você vai da Glória Pérez ao Gilberto Braga, né? Vem lá do Casarão, é muita obra boa. Tem uma coisa que me intriga, eu queria saber se rolou com você. Você tinha relação com os autores ou não? Você era uma atriz escalada? Porque tem uma coisa curiosa, que tem gente que acha que quem trabalha com muita gente, é porque tem amizade, né? A Nora Setor me contou um dia uma coisa que eu fiquei impressionado. Marcos, eu nunca sentei numa mesa para conversar com o Valcir. E todo mundo fala que era uma atriz do Valcir. Ela fez 8 novelas do Valcir. Eu falei: Ana, não acredito. Eu falei: não, eu não sou uma amiga íntima do Valcir. Eu adoro que ele me adora, né? Inclusive, ele convidou ela para fazer essa novela das 6, ela não pôde por causa da peça dela.
Você teve Páginas da Vida com o Maneco, você nunca teve essa relação com os autores? Não, vou te dizer que não. Na verdade, aconteceram fatos nunca programados. Assim, quando eu fiz o Beto, o Lima Duarte me levou, junto com o Paulo O Lima era o diretor, não é isso? diretor. Paulo Biratã, Bom diretor? excelente. Eu fiquei triste quando ele deixou de dirigir, Olha, porque é diretor de ator. imagina. Ele sabia a nossa linguagem, sabia como que a gente se comportava. Era maravilhoso. Uma vez eu falei para ele, não para. Ele falou, estou cansado. O Lima, que ficou meu grande amigo na época, não, eu o conheci quando ele me chamou. E ele me levou à casa do Braulio, e quem era o assistente do Braulio era o Paulo Biratã. Então, eu conheci os três. E conheci a história que eles estavam escrevendo. Aí a gente tinha um contato, mas não era um contato pessoal. Era profissional. Sei. Contato pessoal eu acabei tendo com o Lima e com o Paulo Biratã. Eu fiquei muito amiga de ambos. Isso lá em São Paulo, na TV Tupi. Aí fico amiga, aquelas coisas e tal. Passa o tempo, quando eu venho chamada pela Globo, o Braulio escreve o Rebu. Eu não tinha a menor ideia que ele ia fazer aquilo, que era nada. Interessante, meu Deus. E eu adorei fazer. Que é tudo numa noite, né? É, É interessante. era demais. Era uma festa, não é? era uma festa. festa, era E que fantástica. teve o remake recentemente. Na verdade, não foi bem um remake, foi uma adaptação. Ah, foi uma adaptação. Porque tem algumas personagens que foram mudadas. Por exemplo, a Patrícia Pilar, que estava magnífica, faz a grande antagonista, que na história era apenas Ziembinski. Ah, Eu contracenava com Ziembinski, com todos contracenavam porque era eu uma noite. infelizmente não tenho na minha memória o Ziembinski interpretando. Ai, Eu não assisti absolutamente nada com ele. Lamento ele era profundamente. Só conheço fotografias, extraordinário. pesquisa, mas assim... Ele era extraordinário, né? Extraordinário. Aí eu posso conversar isso um pouquinho, que é uma coisa bonita que a gente fala para os mais jovens. A gente começava às 7h30 da manhã. Jura? Gravar? Não a gravar, o horário de chegada. Chegada. Porque começava às 8h30. A gente chegava às 7h30 para se arrumar e começar. E acabava às 8 da noite. Jardim Botânico. Não era Projac. O Zimba, como a gente chamava, o mestre Zimba, 7 horas estava lá. Ele, por ser polonês, ele levantava de madrugada e ficava repetindo e falando e decorando as falas para que não houvesse peso do sotaque. E ele chegava maravilhoso, de bom humor e tal, e ficava em cena com a gente sem nenhuma reclamação, sem nenhum problema, até o fim. Então, esse era um exemplo, além do talento, de comportamento, de disciplina e de ser artista, meu querido. Isso é Como ser você artista, diz, né? é isso ser Isso é ser artista. artista. Então eu tive uma felicidade imensa de contracenar com ele. Genial. E nessa época eu conversava muito com o Braulio sobre a Que novela, era o autor, né? mas conversava sobre a novela. Então tinha uma coisa que não era bem amizade, era... Então, para responder mais objetivamente a sua pergunta, nunca tive essa proximidade com os autores. Nem com o Ivani Ribeiro, nem com Janete Claire, nem com o Trabalhou Dias Gomes. literalmente com todos. Adorava o Dias, me relacionava com todos, mas não tinha essa Isso proximidade prova a de... admiração deles pelo seu trabalho. Você acha, você tendo feito Tieta, tendo feito Casarão, o Rebu teve uma adaptação, não foi um remake. Você acha que uma Tieta, um Casarão, cabe em remakes? Você gosta disso? Ou você acha que uma obra-prima, ela não deve ser reinventada? Isso é uma coisa chata para mim. Eu não gosto. Não gosta? Não gosto. Eu acho chato porque as pessoas têm o direito de querer Sim, fazer e sim. tal. Mas eu gosto tanto da... Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que dá para entender. Como é que chama? Aquele filme maravilhoso norte-americano, Com quem? aquele imenso era... Ai, meu Deus! Que tinha
Ai, agora eu esqueci o nome do filme. Pô, eu vou dar um exemplo e esqueço o nome do filme. Era um filme maravilhoso que eu digo, se esse filme tiver um remake, acabou tudo. Era Tem muita gente que não gosta do é remake. um desses Vale clássicos. Tudo, acho que passa por essa questão, né? Era um clássico. Exato. Eu, particularmente, prefiro infinitamente a primeira versão. Tenho 1000 questões quanto à segunda versão. Mas eu acho que é isso. Quando você faz uma grande obra de arte, é difícil você fazer uma coisa igual ou melhor, né? Exato. Muito difícil. Da trajetória de televisão, quando você tem as novelas do Benedito, né? Que era ali um trabalho de sotaque, de estudo, e tem um trabalho que eu sou um dos mais fãs, e que é A Casa das Sete Mulheres. Eu amo de paixão. Inclusive, eu acho o Jamon Jorge um grande diretor, e amo Maria Adelaide Amaral. Eu produzi 6 peças da Maria Adelaide Amaral, sou amigo de Maria Adelaide Amaral. Essas personagens todas, a gente vê um desenho de composição muito claro, né? Tem um trabalho teu de estudo, um trabalho teu de composição. Como é que é a atriz Beth Mendes para compor uma personagem? Porque você é da geração que se fazia tudo muito sozinho. Aham. Agora você sabe que tem 1000 procedimentos. Tem professora de prosódia, professora de voz. Você mesmo comentou do Lima Duarte, que era um grande diretor de ator, né? Mas tem a preparadora de elenco. Você, quando vai começar uma personagem, depois eu vou falar até a Garota do Momento Separado, mas nessas personagens especificamente falando, você foi tudo na intuição, no seu método, na sua pesquisa, ou você já utilizava a indústria da composição de personagem? Na verdade, foi na intuição e na qual é a palavra? Na convivência. Porque eu estava do lado de grandes atrizes. E as 7 mulheres eram um grupo maravilhoso. Sim. Então a gente trocava muito. Impressões, composições, formas de Se relacionar. se relacionar, de interpretar. Então era um trabalho meu, pessoal, mas era um trabalho compartilhado com todas. Eliane Jardine, a Jandira Nívia Martini, que eu era Maria. a Nívia Maria, a Jandira Martini, Jandira que eu era maravilhosa, apaixonada, maravilhosa. sabe? A Camila Camila Morgado, Morgado, mas era Tia Samara Filippo, né? era delicioso. A gente trabalhava, então era individual, mas nem tanto. Era uma coisa assim, sabe? E eu acho que isso é imprescindível, independente do que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu acho que existe uma coisa chamada fórmula, que não é bom. Aham. A gente ter um preparador, tarará, tarará. Isso é excelente, mas não é ele que vai resolver, é você. É a coisa de você saber que aquilo te dá elementos, te dá instrumentos para você trabalhar, mas é aquela história, não. E agora eu faço o quê? Eu falei, não sei, você que sabe. Então, o Sabe? desenho da sua personagem nasce por você mesmo. Exato, É isso. é isso. Anos Rebeldes é um marco para todos nós, e eu sinto, da mesma maneira que a gente falou da ausência da literatura na televisão brasileira, que está fazendo com que a gente sinta a falta da boa dramaturgia, tá nítido isso. Fala isso, Guerreiro do Sol é incrível. É uma série, uma mini novela que está na Globoplay, e que não sei nem se é baseada em algum livro, mas que tem essa tessitura que eu falei da literatura por trás. Anos Rebeldes também tem um momento muito importante, que é um fato histórico que a gente viveu, uma época que a gente viveu muito importante. Sinto falta da gente retratar as épocas marcantes, né? Você acha que isso é uma grande ausência da televisão brasileira não contar mais as histórias marcantes do país? Eu não sei qual é a decisão da direção da emissora, mas voltamos àquela conversa que a gente teve dos autores. Eu acho que é uma grande falha, porque essas histórias são importantíssimas não só para as pessoas terem informação de épocas distintas que não viveram, e ao mesmo tempo é um enriquecimento cultural das pessoas saberem a história delas. É uma coisa assim, sabe? Da mesma maneira que você fez o Sítio Pica-Pau, e a gente não tem mais a programação infantil. Ah, isso nem me fale, Isso nem me é uma fale. das maiores Eu acho ausências que a gente está vivendo. E agora, mediante o que a gente está vivendo no mundo digital, que a criança não tem opção no mundo audiovisual para ver de qualidade na TV aberta, ela só tem também tem a cultura, o mundo da lua, que é uma graça.
mas a audiência da cultura não é a audiência da Globo. Aí tem o Globo, que tem os programas... É por causa da lei paga, da criança, da lei do comercial, que limita muito ter anunciante. Tem toda uma politicagem aí, mas essa lei precisa mudar. A gente precisa ter de volta a televisão brasileira, não programas infantis de entretenimento, a literatura e a dramaturgia, você não acha? Totalmente. E acho que tem que ter programa infantil, Sim. porque as crianças... Quando o sítio que a gente fazia, e eu dizia assim, gente, Monteiro Lobato devia ser lei. Fazer Monteiro Lobato sempre, porque tinha no sítio, afora o encantamento da Dona Benta, da Anastácia, do Pedrinho Narizinho, os personagens do imaginário brasileiro, Folclore, né? do folclore, o Saci Folclore, Pererê, sabe? folclore, Gente, a isso Yara. está sendo retirado. Total. E eu acho tanto eles quanto a literatura como um todo, para a gente ter... Quando você falou da Casa das Sete Mulheres, eu acho extraordinário, porque a história do Rio Grande do Sul, que não era conhecida. E passou a ficar nacionalmente conhecida. Exatamente. E esse é o poder da televisão. O público ainda te liga, Dona Bento? Você tem um público que te liga? Com a Dona Benta, não. Porque a Zilka Salaberry ficou muito forte, né? Não. E a Nissete veio depois, né? Não. Você me citou exatamente o que eu falei quando eu fui fazer. Que eu tinha até vergonha de fazer. Ela eternizou, né? Eternizou. Perante Zilka e perante Nissete. Eu tenho uma história muito forte com o sítio, porque eu era criança, muito fã, e eu tenho o show da Telerge em mente, eu lá naquela arquibancada, no Maracanãzinho, e aqueles personagens entrando, aquela criança apaixonada pelo mundo das artes. Rosana Garcia, estrelíssima, entrando. Anos depois eu fui empresário da Rosana Garcia. Genial. A vida é muito boa, né? Ótima. A vida é muito generosa. E recentemente eu fui fazer a visita no sítio de Pica-Pau original lá em Guaratiba. Ai, que beleza! Fui levar minha netinha com café da manhã, o café da manhã igual da série. Eles mantêm a sala, a cozinha e um quarto original e a frente. Que muito beleza. Emocionante. Lindo. Muito. É época que se gravava em Barra de Guaratiba com a estrutura. Vocês ralaram Precaríssima. mas éramos felizes. Muito, Né? muito. Éramos mesmo. Beth, quero falar da tua volta. Você ficou um tempo afastada. Muitas vezes você não trabalhava porque você não queria mesmo, que o convite sempre te chega. E eu acho que Garota do Momento veio de uma maneira, na minha visão, me corrija se eu estiver errado. Ela chegou pequena pra gente, a gente meio sem saber que história era aquela, que personagem era aquela. Feliz que você estava voltando para uma novela de época, eu particularmente adoro, né? Um elenco bastante de talento, mas bastante heterogêneo, que é muito legal também. E eu ali na minha campanha, eu quero ver veterano na TV, né? Numa batalha insana pela valorização daqueles que construíram a televisão brasileira e que fazem a diferença não só na audiência, como na qualidade da dramaturgia. Quando você começou a novela, eu achei a personagem até então ok, mas eu falei, podemos mais. Beth Mendes pode muito mais. Graças a Deus, a autora maravilhosa percebeu, né? Ela devia ter isso guardado com ela, porque na sinopse, quando eu li, não senti essa importância. Só vi dizendo que ela tinha um segredo, né? Mas eu ela foi tomando um vulto muito bonito na obra e terminou da maneira que tem que terminar. Você fez um trabalho muito bacana. E eu te pergunto, foi prazeroso voltar? Por que eu te falo isso? Querendo fazer uma consideração. Infelizmente, eu tenho já algumas atrizes que não têm mais o prazer da sua geração em trabalhar. Entendi. Uma recentemente falou para mim, Marco, eu falei, você não tá com saudade? Tem um convite aqui para você. Ela me falou, eu não vou falar o nome porque eu tenho esperança que ela volte. Boa. Aí ela fala o telefone, ô Marco, sabe o que eu tenho saudade? Não, de você, da carreira não. Olha, que lindo. Ao mesmo tempo, eu não falo isso para me vangloriar jamais, porque tá longe de mim, da minha vaidade passar por aí. Isso, por um lado, me deixa feliz de eu conquistar essa relação com vocês, mas, por outro lado, me entristece profundamente uma grande atriz não ter mais prazer na sua profissão. E eu sinto você uma garota. Dizem que no set você é uma garota, né? Eu sinto que você parece que tem o ar meio um frescor da iniciante, sabe? Um frescor de que tá tudo começando novamente. Tô errado? Não, você é carinhoso, você
está fazendo um carinho, mas eu adoro trabalhar, eu adoro conhecer Gosta novas de fazer pessoas, novela? gosto de fazer, quero conhecer novas pessoas, e A Garota do Momento foi uma surpresa atrás da outra, porque primeiro foi um convite que eu não esperava, e é o que eu brinco, eu era a vovó da novela, porque Sim. todos eram mais jovens que eu. Inclusive o produtor, a diretora, a autora, todos. E conheci gente adorável, gente muito talentosa e muito carinhosa. A gente convivia magnificamente. E o elenco grande, né? Muito Grande. grande. E a Alessandra e a equipe fizeram uma história extraordinária, porque ela tinha magia da história bem de época, mas com uma armação de autoria muito boa, porque os capítulos eram muito bem escritos, a gente brincava, não tem barriga na novela. Entendi. Tudo acontecia e ia se renovando, então era E ela agora distribui bem a história para todo mundo. para todo É mundo. impressionante. Agora, foi muito trabalho, a gente Foi, né? cansou. Você falou que você gravava Cansaço muito. Feliz. Era muita Porque cena. muito estúdio, muita cidade cenográfica, né? Os Muito dois. estúdio, muita cidade cenográfica, e era aquela história. Teve um dia que foi uma semana onde a dona Arlete, a minha personagem, entrava em todas, aí a- a- como é que ela... Espera um pouquinho só. A diretora Natália. Natália Grimberg. A Natália Grimberg falou assim, Beth, agora é tudo, agora arrebenta. Eu falei, meu Deus, porque foi uma loucura. Você ainda decora fácil? Eu decoro. Decora. Eu tenho essa paixão, aliás, eu faço seriamente, porque tem o negócio de usar o EVA, que é para você não levar papel para o estúdio Sim. e tal. E eu e a Lilian Cabral exigimos que a gente tinha que receber por e-mail os nossos capítulos, porque a gente queria imprimir e marcar, porque o nosso trabalho, eu acho que eu posso falar isso, né? Claro. O nosso trabalho é preparação. Então a gente lê, marca o texto Sugeração papel. e depois fica estudando. Claro. Aí a gente falou, eu não vou ficar estudando no iPhone. O que aconteceu? Muitas vezes, vários atores pediram desculpas para mim, porque não sabiam o texto. Estavam com... Falou, isso não é um hábito bom. Não é um hábito bom. Porque, por ser através do EVA, deixavam os atores ir para o estúdio com o iPhone. Eu acho que isso não é Tem um bom. monte de diretor que não deixa entrar no estúdio, né? E eu acho que é uma coisa que é um precedente complicado. Exato. É um precedente complicado. E, ao mesmo tempo, eles não estavam nem interpretando e muitas vezes nem sabiam qual era. Agora, você entra sem papel nenhum? Totalmente. Isso eu aprendi, não só pela minha disciplina, desculpa que às vezes eu grito de Imagina. entusiasmo. Não só pela minha disciplina, mas por um grande professor, Walter Avancini. Diz assim, o estúdio é sagrado. Ninguém vai entrar com folha de papel nenhuma. E ele tinha total razão. Porque no momento em que você está interpretando, contracenando, você tem uma folha, você está prejudicando seu gesto, seu olhar e sua atenção. Muito mais com o iPhone. E se você tem dúvida na hora, você pede para o sem direção? Mas é claro. Tá. E eu fiquei com fama na novela. E a Beth sabe tudo, ela entra com tudo decorado, ela dá aula pra gente. Eu não sabia que era isso. Juro por Deus, eu tô impressionado. Fiquei Como é maravilhada. que é tua método de decorar durante a semana? Porque você recebe na sexta e você decora a semana inteira no domingo? Não, eles davam na quinta-feira Quinta-feira. o estúdio para a semana seguinte. Então, toda quinta-feira eu já tinha todas as cenas que eu gravaria na outra semana. Então, dava para preparar. Decupar. Mas aí você vai Exato. decorando por dia? Não, eu decoro assim. Digamos, no domingo eu estudava tudo e decorava na véspera. Então, mesmo que eu gravasse a cena até altas horas, eu já estava com ela estudada, mas ia decorar, que eu digo é falar as palavras exatas, né? Aí eu sempre decorava exatamente na véspera. Aí ia para o estúdio, claro que no camarim você dá uma olhada para checar se fez tudo, né? Mas entrava no estúdio, Dona Arlete inteira. Tem uma atriz que diz que quando sai do estúdio não lembra mais texto nenhum. Isso é difícil se lembrar, porque
É uma produção. Você está condicionado àquilo, né? Não, e é industrial. Industrial. A gente grava, uma vez a gente estava até comentando entre amigos, para os autores e para os atores, né? Uma novela, 6 capítulos por semana, são 3 peças de teatro por semana. Muito texto. 2 a 3 peças é muita Isso. coisa. E você, não, na Garota do Momento, desde a preparação até o final, foi 1 ano. É muito 1 tempo. ano é muito tempo. E a novela de época ainda tem um tempo da preparação do dia a dia, que é o cabelo, a maquiagem, o figurino, é tudo mais complexo, Mas é mais trabalhoso. Você falou na Avancini, você fez com ele Brida, aquela novela que não terminou, não fez? fiz, aquilo foi um desastre. Você já tinha feito algum trabalho com ele Já, antes? eu fiz com ele na Globo, Sinal de Alerta, Sinal de alerta. e fiz na Tupi, na antiga Tupi. Deixa eu lembrar da antiga Tupi. Era uma novela interessante, que era o Carlos Alberto, que era um empresário, e eu era do Exército. Sim, não. E o Avancini na Tupi Era o diretor. já era esse gênio, com esse gênio? Era. Dificílimo, Tem o Tia Mil da Avancini. dificílimo, Um mas beijo, André Avancini e Alexandre, filhos maravilhosos, que são meus amigos queridos. queridos. Mas ele Mas ele era, era muito difícil. mas era meu grande amigo. E diz que era o maior diretor de ator, né? Ele era maravilhoso. Agora, era rígido nas set, né? exigências e, ao mesmo tempo, era muito fiel e muito amigo. Eu tenho com ele a maior... Inclusive, eu fui no velório dele quando ele faleceu. Foi muito triste, porque... Pouca gente. Não. A tristeza do sentimento. Sabe, ele era fantástico. Que foi Fez a diferença na sua vida. muito, ele era muito bacana. Ô, Beth, a sua voz é uma referência. Sua voz é conhecida. Se a pessoa só escutar a sua voz, ela fala Beth Mendes. Né? Você teve algum cuidado para essa voz? Essa voz foi planejada, estudada, trabalhada? Porque você fala da entrevista com a beleza da interpretação. Aí tem gente que trabalha com voz que na hora de interpretar uma coisa, na hora de conversar é outra coisa. E você requer cuidado com essa voz ou não? Ele bebia, não tomava gelado, não fumava, não dormia no ar-condicionado, 1000 regras. Você, por algum momento, passou esse cuidado ou não? Não. Na verdade, eu tenho alguns cuidados e tenho... Como é que eu vou te falar? Foi tudo muito espontâneo. Eu, durante uma época, em São Paulo, eu fazia aula de impostação vocal e fazia aula de canto. E tive outra felicidade, porque era uma professora chilena, que era maravilhosa, e meu colega, que era 1 hora antes de mim, a gente fazia 2 ou 3 vezes por semana, era apenas Paulo Otran. Então, a convivência era deliciosa, maravilhosa. Agora, junto com isso, eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, no camarim, nunca nada a não ser água na temperatura. E muita água, né? Muita água. É muito bom pra você. Aliás, eu gosto muito de água e bebo muita água. E as pessoas, não qual é aqui? Eu falei, não, isso aqui não. E tem uma lição que eu ensinei para muita gente que eu aprendi. Eu não me lembro quem foi que me deu a lição, mas é uma atriz. Quando você está com problema nas chamadas cordas vocais, que na verdade são músculos que a gente chama de cordas, que está irritada e tal, aí o pessoal, vou usar um mel, vou usar um xarope. Não. Essa pessoa me deu a dica. Você usa o sal grosso e meio copo de água morna não para queimar, mas o mais quentinha que você possa suportar. 1 colher de sal grosso, faz um gargarejo e espera pelo menos 1 hora até tomar água ou qualquer líquido. Por quê? O sal grosso, ele cura e ele cicatriza o machucado das cordas. Olha, Eu achei genial isso. Só uma vez eu tive esse problema. E aí faz o quê? Um gargarejo? Um gargarejo. Agora, é para fazer várias vezes, preferencialmente à noite, porque você não vai ingerir mais nenhum alimento e tal. Uma vez eu tive esse problema
que foi engraçado. Eu tive irritação, aí eu fui a um otorrino e ele me explicou o que tinha que fazer, e aí eu entrei nesse esquema. Nunca mais tive problema. Maravilhoso saber isso. É fantástico. Maravilhoso. E quero tirar uma dúvida aqui, aproveitando a casquinha do Lima Duarte, que você falou que ele era um grande diretor lá na Tupia. Ele já era um ator consagrado na época ou não? Eu acho que sim, não tenho certeza. Mas você tinha consciência já do potencial dele como ator, que ele seria isso que ele é? Sim. Já tinha. Inclusive, ele contava muita história, era muito gostoso, porque a Tupi Ele é um contador de histórias, né? é. Sou fã do seu Instagram, Lima Duarte. Ele sabe disso, que eu escrevo lá, eu adoro o Instagram dele. Porque a Tupi era muito, eu diria, pré-industrial. Então, você imagina, Beto Rockefeller, aquela turma toda, aí a gente fazia uma cena, aí sentava ele, Plínio Marcos, o Walter Foster, o delícia. Tatá, a Maria Della Costa, enfim, sentavam vários e eles ficavam contando história, contando história. E ele contou muitas histórias, aí depois ficamos amigos, aí ele me levou para ver boxe, eu detestei, mas fui ver. Ele me levou para corridas de cavalo, a gente fazia programas, sabe? Engraçado. Era incrível. E o que ele contava? Ele tinha sido dublador e ele fez grandes personagens na dublagem. Então a gente ficava, eu me sentia muito atraída pelo talento e pelas histórias que ele tinha. E Lima foi tão amigo que ele fez, por exemplo, me fez conhecer, além do boxe e dos cavalos, o tango argentino. O Julio Cortázar, o autor argentino, músicas latino-americanas. Eu tinha com ele uma relação de troca muito bonita. Era Máximo. muito gostoso. Muito legal. É interessante porque eu fiz um filme lá em Minas Gerais, né, daquele diretor, Sim, e eu fazia a mulher dele. sim. Então a gente se encontrou e eu estou lembrando de tudo isso mais ainda, porque a gente se encontrou e ficou no mesmo hotel, aí a gente andava de carro e ele falou, e aquela música? Eu falei, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Aí a gente ficava cantando as Ele tem uma músicas. memória, né? Alucinante. Impressionante. O Lima, se eu não me engano, tá com 95 anos. É. Ele tá maravilhoso. Uma memória Maravilhoso. extraordinária. A pessoa que nos apresentou é uma das pessoas, uma mulher muito especial. Quero muito trazê-la aqui, inclusive, mês que vem. Que é a nossa amada atriz Angela Leal, né? E vocês são irmãs, né? A Leandra é como se fosse uma filha de vocês, sua. Eu sempre tive uma relação social muito forte com vocês nas festas, né? É uma relação muito bonita que vocês têm. Assim, vocês têm uma amizade, uma irmandade, né? É uma delícia. Onde surgiu? Lá atrás, porque nós éramos colegas, não de classe, como a gente chamava, mas de teatro, do Colégio Mendes de Moraes, na Ilha do Governador. Ah, lá atrás mesmo. É, lá atrás mesmo, por isso que eu fiz lá atrás. É pena que a gente não tem uma imagem, né, que a gente fazendo cena. Mas lá no Mendes de Moraes a gente fazia teatro, uma professora de história maravilhosa, Regina Carvalhal, e tem uma história muito interessante que traduz um pouco essa nossa irmandade e amizade. A Regina Carvalhal ia fazer a montagem do Pequeno Príncipe, e nós tínhamos uma coleguinha, eu tinha, na minha classe, que era linda, loirinha de olho verde, a Margot. E aí eu achei que ia ser Margot, o Pequeno Príncipe. Aí a Regina Carvalhal reuniu todo mundo e falou assim, Pequeno Príncipe vai ser Beth. Eu... Como? Ela falou, você essa peca é moleca, você parece um molequinho brincando, você é o Pequeno Príncipe. Aí ela falou, e a raposa vai ser Angela Leal. Olha. E aí ficou, você é responsável pelo que cativas, e a gente ficou muito aliada, muito feliz, muito amiga. Foi embora de volta para São Paulo, volto, não sei o quê, encontro com ela um dia, no corredor da Globo, no Jardim Botânico. Aí ela me convida, e aí eu começo a frequentar o Rival e vamos ficando juntas. Vejo Leandra crescendo, foi maravilhoso. O Rival sempre virou ponto de encontro de vocês. Total.
Agora, vocês trabalharam juntas? Eu pesquisando, não achei. Não, Nunca, né? não, profissionalmente não, só nesse teatro Então, do mas não colégio. fizeram uma peça, um Não, filme. não, não. Engraçado Nada, isso, né? nada. Porque é uma convivência muito forte, né? O rival é um ponto de encontro de vocês e vocês nunca trabalharam juntos. É Isso é incrível. raríssimo no meio. Exato. É muito raro. Mas foi impressionante, porque essa aliança, depois ela com a casa em Búzios, a gente ia para Búzios direto. Búzios, férias, Muito, né? muito, muito, muito. E é uma alegria muito grande. Eu vi que você fez Criança em Desgraça de uma Criança. Eu vi essa peça com Marisa Hort, primeira montagem dela na Unirio aqui no Rio. Você fez aonde? Eu fiz antes. A Marieta Severo, mais o Nanini, mais o Antônio Pedro, fizeram aqui no Rio em 1974. Eu tinha 74 não, 5 não. anos. 74 não. Antes você... 64. Não. Talvez você tivesse 1 ano ou 2. Foi 71, Eu 72. tinha 1 ano. Eu sou de 69. Aí, Antônio Pedro ligou para mim, eu estava gravando uma novela na Tupi, e me convidou para fazer em São Paulo, substituindo Marieta. Então, eu entrei no elenco para adoro essa substituir peça. a Marieta, era adorável. Adoro. Camila Amado, Marieta, Nanini, Nossa. era Antônio A Pedro, nata da nata. era uma É um delícia. espetáculo muito bom para ator, inclusive, mostrar trabalho. Exatamente. Não, e aí, outra vez, tá ficando até chato, mas eu vou falar. Presta atenção na nossa qualidade. Martins Pena, Se espera. nosso grande autor, que é depreciado, Sim. o nosso mulher. Aí, Chegou onde mas chegou. foi uma delícia Muito fazer bom. Desgraça E de uma quando você Criança. fez Gota d'Água, você fez com o Bibi? Totalmente. Toda a temporada. Não, só eu fiz uma parte pequena da temporada, porque eu estava gravando uma novela, Bravo, da Janete Claire, gravando alucinadamente, e me chamaram para fazer, e eu comecei a ensaiar. A história era doida, como sempre é. Eu gravava, como eu dizia, das 7h30 às 8 da noite no Jardim Botânico. Aí eu ia para lá 9, 10 da noite, ensaiava até as 2 da manhã, dormia 5 horas e aquela confusão. Tempos em que a gente ensaia de madrugada, não se ensaia mais. Era uma loucura, uma loucura. E a novela eu era protagonista, então eu trabalhava todos os dias, muito texto, aquela confusão. E aí eu entrei, estreamos, mas aí eu precisei sair porque eu fiquei... Não, o Você teve uma estafa, corpo... né? Não, deu uma estafinha, aí eu tive que sair. Mas tive a felicidade de trabalhar. Gianni Rato, o diretor, Sim. a amada Bibi, Roberto Bonfim, José Linhares, gente da maior qualidade. Maior qualidade. Ô, sabe? Bert, está na hora de você atualizar essa biografia. Você teve pela Aplauso, né? Pela coleção Aplauso, mas tem que fazer uma nova. Quantos anos de carreira? Vou completar. Tenho 57. No mínimo, 60 anos de carreira tem que fazer uma biografia nova. Faltam 3. Eu acho que a gente tem que... Tem que começar a organizar Tem que isso. organizar Eu vou até isso. anotar isso aqui. 60 anos de carreira, Beth Mendes. Porque, olha, Maravilhoso, muito feliz. você tem muita coisa nova aí para contar, muita coisa para atualizar. Nós estamos chegando ao fim. Antes de chegar no fim, nós vamos para a nossa dica de leitura, né? Eu vou começar com a sua dica de leitura e você vai me dizer o porquê você escolheu esse livro. Tá bom. Bom, na verdade, o meu primeiro escolhido é ser artista, mas eu estou com ele há alguns anos. Muito obrigado. É maravilhoso. E a Helena Varvac, eu a conheci num filme que ainda não está em finalização, do diretor Marcos Vilar, da Paraíba, que a gente fez em Cataguases, Minas Gerais. O filme é uma história fantástica e eu a conheci lá, uma mulher linda, uma atriz maravilhosa. E aí nos demos bem, essas coisas que a gente vai somando na Sim. vida, vai ficando agregando, amigo, né? vai agregando. Isso é que é o bonito da Sim, nossa vida. sim. Aí Helena me convida para ir ver um espetáculo dela, lindíssimo, e no Teatro Poeira. E eu fui, fiquei encantada, e ela me deu esse livro para eu ler. E eu, durante as gravações Adorei o título. da Garota, o que aconteceu? Eu tenho uma capacidade
que eu acho legal. Na bagunça, às vezes você espera muitas horas, Sim. algumas horas. Aí eu ficava no camarim e ficava no livro, Isso é um hábito cada vez maior dos atores, eu acho que ótimo. eu acho genial. Acho genial. Pode estar o maior barulho em volta e tal, você desliga e fica lendo. E eu ficava lendo o livro. E achei lindo, porque ela dá uma relação do outro. Ela dando como se fosse uma aula de interpretação, ela não dá aula, ela faz as avaliações que os atores fazem do seu trabalho de interpretar. Que interessante. E Preciso achei ler esse livro, então. lindíssimo. É uma delícia, Um artesão uma a si mesmo. delícia. Que título E achei lindo. que ela vale a pena. E depois eu fui ver, acho que você foi também, a gente não se encontrou, ver o lançamento do filme que ela participou. Pois é, o nome dela tá O, tão familiar para mim, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome dela, é uma obra. no filme ela é a diretora, junto com o Marco Chetman. Ah, eu fui. É É o do lindíssimo. Thiago Soares, do bailarino. Exato. Você tava lá? Tava, Eu não mas te ele não vi. se viu. Ó, Eu soube depois que te que pelo viram. Instagram me viram lá. Pois, Ela faz. lindo. Ela é a diretora, junto com o Marcos. A Helena, Ah, a diretora do filme. do filme. Claro, agora que o nome. Ela me convidou para o filme. Olha como a amizade é boa. Que Ela mandou para bacana. mim um zap, Beth, quero muito que você vá. Eu falei, claro que eu vou. Eu sou muito amigo do Marquinhos. Eu produzi um balé com a Botafogo que o Thiago participou. E sempre que eu vou a Portugal, eu encontro o Marquinhos pra gente jantar. Sou Maravilha. amado, né? Um homem inteligente. Lindo. E eu vi na apresentação que ela. Por isso que eu tava ligando o nome aqui. Falei, de onde eu Ela é conheço? maravilhosa. Maravilhosa. E o filme chama Um Lobo Entre os Cisnes. Adorei o título. No meio dos cisnes. Adorei o título. E o filme é Bonito, muito lindo. bonito. Eu fiquei apaixonada Muito bonito. pela qualidade. O Tiago, Não maravilhoso. sabia que ela tinha esse livro. Vou É comprar. incrível, ela é Excelente maravilhosa. dica. Vamos então à minha dica de leitura do dia. É o meu livro querido, que eu tive a honra Ai, de que trazer, a Beth Goulart. É o segundo livro dela. maravilhosa. Está fazendo uma bela carreira literária. Lindo. Fez o primeiro livro pela editora Letramento, agora já fez esse pela Planeta. E vem aí o terceiro livro de Beth Goulart. Né? Eu, Que não sei se você sabe, eu sou um beleza. apaixonado por leitura, já fiz quase 90 livros com os nossos talentos. Que E eu beleza. estimulo sempre porque eu acredito no legado da formação e da educação. Maravilha. Você é Beth. muita coisa junta. É lindo demais, muito lindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não é puxar saquismo, porque a gente não precisa disso. Mas eu ouso dizer, eu não vou ser deselegante, a melhor, porque eu acho que seria deselegante, mas indiscutivelmente você deu uma das melhores entrevistas desse podcast. Indiscutivelmente. O seu relato é de um extremo legado e importância, totalmente condizente e coerente com o que eu proponho aqui, que é a informação. Maravilha. Você já é o 58º, né? Já fiz 58 edições com gigantes, mas você trouxe um depoimento, além de verdadeiro e sincero, eu te agradeço profundamente a consideração, a confiança, mas você trouxe a informação a serviço do outro, que é o que eu acredito. Eu acho que hoje as pessoas fazem muito a entrevista da lacração, de frases de efeito, de coisas impactantes, ou então querem falar do outro para ganhar engajamento, ou querem expor uma vida, e tudo que eu não gosto, né? Entendi. Eu gosto da entrevista verdadeira, mas que ela fale a sua verdade, mas sempre mantendo a educação e o respeito, que eu acho que é a base da relação, é a base da vida. Então eu te agradeço imensamente Querido. pelas palavras e pela sua emoção. E para terminar, eu queria que você falasse para essa câmera a pergunta final. Né? O que é ser artista para você? Ser artista. Eu devia ser feliz como uma criança. Eu comecei criança. E aquela criança está dentro de mim. Vale toda a pena. Nossa, muito obrigado, minha amiga. Obrigada, querido. Todo o meu amor, Adorei, toda a adorei. minha parceria, toda a minha fidelidade, toda a minha dedicação, minha profunda admiração e respeito por você. Saiba disso. Obrigada e recíproco. Emocionante. Te Obrigada, amo. lindo. Também te amo. Para vocês que estão conosco, todas as quinta-feiras, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Vai lá, curte, divulga, encaminha. É importante a sua participação. Até semana que vem, com certeza, sempre um grande nome da cultura, da arte, da música, da dança, do jornalismo brasileiro. Um beijo, fica com a gente.